Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Cristo e a Graça. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: a graça de Cristo proporciona justiça e vida. Em segundo lugar, a graça de Cristo. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a graça de Cristo reina pela justiça para a vida eterna. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A graça de Cristo proporciona justiça e vida. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação contrastante entre a ação pecadora do homem em Adão e a ação da graça do Senhor Jesus para com toda a humanidade, a saber. Vamos então fazer uma leitura da carta aos Romanos, do capítulo de número 5, do versículo 15 ao 19, e realizar esta comparação. Então vamos ver, em primeiro lugar, Romanos 5, 15 diz assim: Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, pela ação pecadora de Adão, este versículo diz que pelo pecado de Adão muitos morreram. Mas este mesmo versículo fala que pela ação da graça do Senhor Jesus, por Cristo, muitos receberam a graça abundantemente. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Isso quer dizer que, pela ação pecadora de Adão, por uma só ofensa de Adão, veio o julgamento e a condenação eterna. Pela ação da graça do Senhor Jesus, por muitas ofensas a Cristo, veio a graça e a justificação. Versículo 17, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela ação pecadora de Adão, por uma só ofensa de Adão veio a morte. Pela ação da graça do Senhor Jesus, pela justiça e graça de Cristo, muitos viverão eternamente e reinarão com Ele. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Pela ação pecadora de Adão, no versículo 18, diz que por um ato de ofensa veio a condenação de todos. E pela ação da graça do Senhor Jesus, segundo o versículo 18, diz que por um ato de justiça veio a justificação de todos. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela ação pecadora de Adão, segundo o versículo 19, ou seja, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. E segundo o versículo 19, pela ação da graça do Senhor Jesus, isso quer dizer, pela obediência de Cristo, muitos foram feitos
justos. A justificação do homem diante de Deus, ou seja, o fato de ser declarado justo, ainda que não mereça, pois é um pecador, só se dá com a fé no sacrifício de Jesus Cristo, consumado na sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 5, versículos 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, a justificação é pela fé e isso gera paz com Deus. A fonte de justificação do homem é pela graça de Deus. Isto é, o Senhor tomou em sua infinita misericórdia a decisão de declarar, embora sem merecer, o homem justo diante dele, não significando que isso, ou não significando com isso, que o homem se tornou justo, mas que ele foi declarado justo pela vontade unilateral do Senhor. Deus é a única fonte da justificação do homem, para a salvação do juízo de Deus e da condenação de morte eterna. Item número 2. A graça de Cristo. A lei aponta o pecado no homem. Porém, onde existe o pecado, existe a graça de Cristo, divina, para aniquilar o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei de Deus, ela não foi anulada ou abrogada. Esta continua em pleno vigor no que concerne aos princípios morais, éticos e espirituais. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la integralmente. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é o fim da lei, no sentido de apontar não o término em si da eficácia da lei, ou seu obsoletismo. Na verdade, o apóstolo Paulo menciona que a finalidade da lei, ou seja, o objetivo da lei, é apontar Cristo para o alcance da justiça de Deus e da vida eterna. E nós podemos ler isto em Romanos capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Somos salvos pela lei ou pela graça? E se somos salvos pela graça, para que serve a lei? Estas são perguntas que ecoam por séculos e séculos, que em muitas situações, quando não respondidas de forma responsável, provocam dúvidas e distorções dos verdadeiros ensinamentos sobre este assunto na Bíblia Sagrada. Vamos começar a responder às questões supracitadas a partir de uma análise com muita responsabilidade, considerando os textos e contextos bíblicos. E aí, para a primeira pergunta, nós temos: somos salvos pela lei ou pela graça?
O homem, ao decair pela ação do pecado, recebeu pelas infinitas misericórdias do Senhor o presente de ser salvo pela graça, um favor imerecido em todas as gerações. E nós podemos ler exatamente na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10, que do pecado para a salvação é pela graça. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se não fosse pelo incomparável amor de Deus, a humanidade teria parado a sua progressão e desenvolvimento na desobediência de Adão e Eva. Desde Adão até Jesus voltar, a salvação do homem sempre será pela graça e não apenas pelas obras da lei. E se somos salvos pela graça, para que serve então a lei? E aí nós vamos falar agora sobre os propósitos da lei. Em primeiro lugar, o propósito da lei é estabelecer um padrão moral de conduta para o homem. Todos os estatutos, mandamentos, ordens e juízos do Senhor são santos, justos e bons, pois servem de espelho e referencial para apontar a conduta que o homem deve ter diante de Deus e dos homens, para bem viver. E nós podemos ler no livro de Deuteronômio, em seu capítulo de número 6, versículos 20 a 25, exatamente esta assertiva de estabelecimento de um padrão moral de conduta para o homem, registrada na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 ao 25. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir
todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Em segundo lugar, o segundo propósito da lei, da palavra de Deus, é identificar o pecado e suas consequências por intermédio da própria lei. O pecado, ele é maligno e, como tal, sua prática deve ser rejeitada pelo homem, pois o pecado gera morte física e, sobretudo, espiritual. De modo que a lei de Deus, ela expõe a malignidade do pecado, mas também ela aponta o caminho absoluto do perdão deste pecado. E nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 21, exatamente esta correlação entre a lei e o pecado. Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Em terceiro lugar, ou seja, o terceiro propósito da lei, é revelar o amor e a santidade de Deus. Deus é amor. E a maior prova deste infinito e incondicional amor foi ter enviado o seu Filho para morrer na cruz por toda a humanidade, onde, pelo precioso sangue de Jesus, os nossos pecados foram redimidos. E eu posso fazer então a leitura na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículos 7 a 21, para compreender este amor, ou seja, o amor de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pelos atributos morais de Deus revelados em sua palavra, nós temos o referencial único e máximo para lapidarmos o nosso caráter, o nosso comportamento moral e social. Isto na sociedade, e é evidente que a santidade de Deus nos remete a uma reflexão e busca de sua santidade para sermos iguais a Ele. E nós podemos ler em Levítico, capítulo de número 19, Levítico, capítulo de número 19, versículos 1 e 2, o seguinte, com relação à santidade. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ainda em Levítico capítulo 20, versículo 7, diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos ver agora que a graça ela é superior à lei. Considerando que o pecado é definido biblicamente como a transgressão da lei e que o salário do pecado é a morte, a lei assume um papel preponderante de ser um espelho, uma referência para apontar o pecado. Logo, quem comete pecado está debaixo da lei. E se a lei fosse abolida, poderíamos, ou perderíamos, melhor dizendo, o referencial de pecado. E ficaríamos com este conceito insuficiente apenas gravado em nossa consciência e coração. E isso nós podemos ler na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 7, versículos 7 ao 13, que diz o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento
se mostrasse sobremaneira maligno. A graça de Deus é superior à lei. Porém, Jesus não aboliu a lei, ao contrário, ele cumpriu a lei e assim guardamos a lei não para sermos salvos. Guardamos a lei porque já somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! Mateus, capítulo de número 19, versículos 16 a 22, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que faria eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o homem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. É evidente que não precisamos observar a maioria dos 613 preceitos divinos exarados no Pentateuco, porque foram manifestados para a consecução especificamente do povo de Israel. Naquele momento vivido por aquela sociedade judaica, sendo que estes preceitos transitórios, porém, na realidade, esses preceitos eram transitórios, porém existem os princípios divinos, morais, exarados na Bíblia Sagrada, que são atemporais, não são transitórios, como, por exemplo, os 10 mandamentos, e devem ser observados como referência e padrão de comportamento. E nós começamos então a entender isto a partir do Salmo de número 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No Salmo 119, capítulo de número... No Salmo 119, o Salmo na realidade não tem capítulo, Salmo 119, versículos 1 ao 8, aí sim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Vamos passar agora a ler o Evangelho de Jesus,
segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Passando agora a estudar o item 3 da lição, a graça de Cristo reina pela justiça para a vida eterna. O pecado, ele reina pela morte. E a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. E nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 21, que diz o seguinte. Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos definir agora o que seja graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, e isto realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na carta a Tito, capítulo de número 2, versículos 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Qual é a importância da graça? Se não existisse a lei, não existiria pecado. E por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem e a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça não anula a lei e a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 15 ao 28, diz o seguinte: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa,
e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diferenças entre a lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral, isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa. E é pela graça, em Cristo Jesus, que somos salvos, presente de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, na condição de sermos salvos da condenação eterna, é que obedecemos rigorosamente à vontade de Deus. Ou seja, somos salvos porque temos o caráter do Senhor Jesus em nós. E por causa desta graça, somos obedientes ao Senhor. Não obedecemos aos preceitos divinos para sermos salvos, mas, por sermos salvos, obedecemos à vontade de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. A glória é de Deus. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.